Olá, o meu nome é Ricardo. Cuidado onde você visita. Os portais para o além podem estar onde menos se espera. Eu sempre acreditei em espíritos e fantasmas. Também, eu achava que se algum dia eu encontrasse um, eu não ficaria muito assustado. Eu estava certo sobre a primeira afirmação, mas totalmente errado sobre a segunda. Essa história é um pouco longa, mas cada palavra é verdadeira. Era verão de 1996 e eu tinha acabado de acabar o colegial. Era um dia ensolarado e alguns dos meus amigos e eu decidimos dar umas voltas nas estradas que não são muito usadas, que são quase abandonadas, que rodeiam a nossa cidade. Isso era algo normal, já que não se tinha muita coisa para se fazer na nossa pequena cidade. Eu estava dirigindo e os meus amigos Rafael e Jair estavam comigo. Não era incomum para mim esquecer do mundo e apenas dirigir. Eu sempre falei, se você não sabe onde está e não se importa, então não está perdido. Era fácil se perder, pois a maioria das estradas não tinham nem placas. Não que eu me importasse com isso. Depois de mais ou menos 1 hora, nós estávamos bem afastados da cidade em uma comprida e fina estrada de terra com campos. Esses campos iam além da visão dos dois lados. Após alguns minutos na estrada, nós vimos uma casa de fazenda de 2 andares, sozinha naquela imensidão toda, a uns 50 metros da estrada. O mato em volta da casa estava alto e quase que não dava para ver a via da entrada. Eu estava curioso, então dirigi até ela, já que parecia estar abandonada e não tínhamos nada melhor para fazer. Enquanto eu ia chegando mais perto da casa, dava para perceber melhor os detalhes. A varanda da frente estava quase que intacta e a porta estava pregada com tábuas para prevenir a entrada de alguém. Apenas algumas das janelas estavam inteiras e as folhas de madeira estavam com tinta branca já toda lascada. O meu amigo Jair falou que a casa parecia ter saído de algum filme de terror, que era meio tétrica, então eu sugeri que a gente entrasse para dar uma olhada. Eu me considero um homem corajoso. Cresci como filho de um respeitado oficial do Exército e agora condecorado oficial da polícia da cidade. Fui ensinado a não ficar facilmente assustado ou intimidado e há uma explicação lógica para tudo. Só que tudo isso estava para ir por água abaixo. Levou cerca de uns 10 minutos para convencer os meus amigos a entrarem na casa. Era cerca de 4 horas da tarde e o sol ainda brilhava forte. Finalmente, todos nós criamos coragem e fomos em direção da porta de trás. Foi só encostar na porta que ela abriu completamente. Era a casa nos dando boas-vindas. Foi só nós entrarmos que eu senti a atmosfera mudar completamente. Parecia que o ar estava mais pesado, mais denso. Era quase como se o ar pegasse você. A porta de trás abria para um curto corredor, e o corredor abria para uma cozinha na direita e na esquerda tinha uma porta. Ela estava posicionada de um jeito que você tinha que passar por ela para poder abri-la, pois ela fechava o corredor se fosse aberta. Quando todos nós passamos a porta, eu a abri e tinha um escuro porão atrás dela. Eu pensei que estava terrivelmente frio para um dia tão quente de verão, mas tinha algo mais de estranho sobre ele. A escada que descia tinha sido cortada ou quebrada depois do 3º degrau de cima para baixo. Era escuro porque não tinha janelas nele e eu não conseguia ver o chão. Parecia que nem tinha fundo. Eu não dei muita importância para ele na hora, então eu fechei a porta firmemente, um fato importante para ser lembrado. Enquanto passávamos pela cozinha e íamos para a sala de jantar, que depois abria para a esquerda para a sala da frente, nós notamos algo mais de estranho na casa. Ela estava totalmente mobiliada, mesas, cadeiras, poltronas, sofá e até um velho piano. Os meus amigos insistiram para ir embora, falando que tinha gente morando lá ainda. Eu falei que tinha muito pó no piso de madeira e as nossas pegadas eram as únicas. Outro fato importante a ser lembrado.
Eles estavam com uma sensação ruim, mas eu estava curioso, então eu falei que iríamos embora assim que víssemos o segundo andar. Foi então que a coisa ficou estranha. O pé da escada ficava bem na frente da porta de entrada. Nós subimos e acabamos em um corredor estreito com 4 portas, 2 de cada lado, com 3 fechadas. Eu abri a primeira da direita e entrei, enquanto os meus amigos foram ver as outras. Este quarto estava na ponta da frente da casa e estava bem iluminado por 2 janelas grandes. Não havia nada no quarto, exceto um gaveteiro, e tinha um buraco no chão ao lado dele. Era do tamanho de um pneu de um carro e dava para ver claramente o primeiro andar por ele. Eu, cuidadosamente, me ajoelhei para ver atrás dele e foi aí que aconteceu. O ar ficou tão pesado que quase não dava para respirar e eu fiquei com esse sentimento terrível de que não estava sozinho. Então, eu ouvi esse som que eu nunca vou esquecer, vindo do pé da escada, e só de lembrar agora minha pele arrepia todinha. Primeiro, começou um som estranho de bocejo e foi se transformando. É meio difícil de explicar. Era uma espécie de gargarejo gutural que aos poucos foi ficando mais alto. Minhas mãos e os meus pés gelaram e o meu coração parecia que ia explodir no meu peito. Durou por cerca de uns 5 segundos e então parou ecoando pela casa. O medo que cresceu em mim me fez levantar e sair correndo para fora daquele quarto mais rápido que um raio. Quando eu saí, dei de cara com os meus 2 amigos que, pelo olhar nos rostos deles, ouviram a mesma coisa que eu. Nós voamos escadaria abaixo e quando chegamos no andar de baixo, eu notei algo que gelou o meu sangue. As pegadas que nós tínhamos feito na poeira tinham sido limpadas por algo que parecia ter sido arrastado pelo chão. Começou ou acabou no pé da escada e seguia o exato caminho que nós tínhamos feito desde a porta de trás, só que não ia até a porta. Ia até e passava a porta do porão, que agora estava aberta. Eu estava quase em lágrimas com medo e relutante em alcançar e fechar a porta que estava bloqueando a nossa única e tão necessária saída. Enquanto eu esticava a mão, eu sentia essa terrível sensação de maldade, como se algo fosse sair da escuridão do porão e me puxar lá para dentro. Eu choramingava feito um cachorrinho assustado enquanto eu fechava a maldita porta do porão e saía correndo pela porta de trás da casa. Eu nunca parei para ver se os meus amigos estavam atrás de mim. Tudo que eu podia pensar era que o meu carro não ia pegar como nos filmes de terror, mas ele pegou de primeira, graças a Deus. E assim que eu engatei a marcha e os meus amigos pularam dentro dele, eu voei de lá como se as nossas vidas dependessem disso. E até onde eu sabia, as nossas vidas dependiam disso sim. Demorou um pouco até acharmos o caminho de volta até a cidade e durante toda a viagem não mais que 5 palavras saiu da boca de ninguém. Nós raramente falamos sobre isso, mesmo agora depois que o tempo passou. Eu contei para algumas pessoas ali e aqui ao passar dos anos e ninguém realmente acredita em mim. Alguns amigos tentaram me fazer levá-los para o lugar e mostrar a casa, mas eu acho que eu não poderia encontrar a casa de novo, mesmo se eu quisesse. Não que eu queira encontrar a casa, nem pensar nisso. Com certeza havia algo no porão.